Bom dia, terceiro ano, tudo bom com vocês? Vamos hoje para a aula de tópico de português, né? Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo da dissertação, certinho? Então, vocês vão copiar no caderno os conceitos, né, que nós vamos ler aqui, copiar no caderno, tirar a foto e me enviar pelo aplicativo, ok? Hoje não tem uma atividade que deve ser resolvida por vocês, é só a cópia dos slides mesmo. Vão copiar aqui os conceitos de dissertação, conclusão, introdução, desenvolvimento, tirar a foto e me envia, certinho? Então, vamos lá. Vamos iniciando. Terceiro ano, dia 9 de outubro. Tópico de português, dissertação. Então, vamos explicar que todo texto dissertativo, ele tem dois tipos de tipologia. Ele pode ser expositivo e ele pode ser argumentativo. O que é um texto dissertativo expositivo? Aqui, ó. Então, expositivo. Ele visa explicar como um fenômeno acontece. Expositivo vem de explicação, visa explicar como alguma coisa acontece. E temos também aquela dissertação onde a tipologia textual é argumentativa. Argumentativa. O que é argumentativa? Elas apresentam um ponto de vista e justificativas para comprovar aquele ponto de vista, para convencer aquele leitor. Então, no Enem, a gente, geralmente, o pedido das bancas de vestibulares, elas usam mais textos dissertativos, argumentativos, certinho? Então, vamos lá. Todo texto dissertativo é prioritariamente expositivo. Além de expositiva, as dissertações também são argumentativas. Visam a apresentação de um ponto de vista e justificativas para comprovar aquele ponto de vista, certinho? E vamos agora para a parte estrutural da dissertação, ou seja, a estrutura delas, que vocês já conhecem. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Em se tratando de Enem, pessoal, geralmente, o Enem, ele nos pede o quê? Ele nos dá ali 30 linhas, uma folha, né, bem retinha ali, bem mais estreita para você fazer a sua dissertação. Então, você não tem tanto espaço assim para expor as suas ideias, para expor os seus argumentos. Então, em se tratando de Enem, uma dica nossa, em se tratando de Enem, para produzir a dissertação, nós vamos poder dividir a nossa dissertação em 4 parágrafos, certo? Então, a introdução vai ficar lá no primeiro parágrafo, o desenvolvimento, geralmente ele vai ocupar entre o segundo, terceiro ou até o 4º parágrafo, mas para não ficar tão enorme assim, tão grande, ela pode ocupar o segundo e terceiro parágrafo, e a conclusão ocupando o 4º parágrafo, certinho? Nós podemos ter dissertações maiores, onde lá dentro do desenvolvimento eu posso ter 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos. Mas em se tratando de Enem, como o nosso foco é o Enem, nós temos poucas linhas para reproduzir os nossos argumentos. Geralmente a gente fica assim, divide a nossa dissertação assim, certo? Na hora da prática, tentem dividi-la assim, praticar dessa forma. Introdução no primeiro parágrafo, segundo, terceiro ou às vezes até 4º parágrafo, desenvolvimento, e a conclusão no 4º ou no 5º parágrafo, ok? Certinho? Continuando. Introdução, é o que vocês já sabem, né? Introdução é o início do texto. Então, lá na introdução, eu posso iniciar a introdução com uma pergunta, eu posso iniciar a minha introdução com uma narrativa, eu posso iniciar a minha introdução com um fato histórico, ok? Eu posso iniciar a minha introdução de qualquer forma. Então, ele é o início do texto, é onde se apresentam as linhas gerais do que será desenvolvido depois, lá no desenvolvimento. Além disso, é também onde ocorre a tese. A tese. O que é a
tese. Lembrando que ao final da introdução, o leitor já precisa conhecer o seu tema e seu posicionamento a respeito do tema, dissertação argumentativa. Então, o seu posicionamento a respeito desse tema é o que a gente chama de tese, é os argumentos, é o seu posicionamento, certo? É aquilo que você vai defender ali durante a dissertação. Isso é o que a gente chama de tese, ok? Então, lembrando que quando você terminar a introdução, você já apresentou para o seu leitor ali o seu tema, já discorreu um pouquinho sobre ele, lá você apresentou um pouquinho dos seus argumentos, o seu posicionamento, né? Então, terminando a introdução, o seu leitor precisa conhecer o seu tema e o seu posicionamento a respeito desse tema, ok? Desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? Parágrafos nos quais as ideias sugeridas no início do texto, ou seja, lá na introdução, em especial as ideias sugeridas pela tese, ou seja, o seu posicionamento, são mais bem analisados, são mais bem desenvolvidos. Então, no desenvolvimento ali, você vai lançar mão de quê? De fatos históricos, você vai lançar mão de números percentuais de acontecimentos, você vai lançar mão de dados científicos, tudo isso torna a sua dissertação mais rica. Então, por isso que é necessário ser um aluno leitor, estar atento com as notícias do dia a dia, estar acompanhando, né, as notícias, fazendo bastante leitura do que está acontecendo, certo? Então, o desenvolvimento é aonde as ideias que você apresentou lá na introdução, elas vão ser mais bem analisadas, vão ser desenvolvidas, certo? Ali você vai apresentar argumentos para tentar convencer o seu leitor, ok? No desenvolvimento, você deve manter um distanciamento do texto. Como assim, professora? Você deve ser mais impessoal. É um texto mais impessoal, mais objetivo. Você nunca vai usar o verbo na primeira pessoa. Eu acho, eu penso, certo? Por isso que a gente fala um distanciamento do texto. Você nunca escreve em primeira pessoa. É um texto mais impessoal e objetivo. E como que eu devo usar? Observa-se, constata-se, lembra-se, ok? Essa partícula se, ela dá um tom mais de impessoalidade ao seu texto, ok? Então, aí está o desenvolvimento. No desenvolvimento, você vai desenvolver os seus argumentos, vai convencer o seu leitor, porém, vai ser impessoal, vai ser objetivo, vai manter um distanciamento, nunca colocando eu acho, eu penso, certinho? E a última parte da nossa dissertação é a conclusão. Lá na conclusão, nós temos a parte final. É aquela parte que você retoma o início do texto. Por exemplo, aqui eu estou falando, eu fiz, para me concluir aqui o meu conceito com vocês, eu retomei lá no início do texto. Olha só, vocês vão voltar lá no início do texto, lá na introdução. Então, a conclusão é isso, é você pegar as ideias que você jogou lá em cima, é você retomar aos seus argumentos, certo? E condensar os pontos centrais da discussão. Ali você vai usar os pontos centrais da discussão que você fez em todo o decorrer da dissertação. Olha só, a conclusão é a parte final. Ela condensa os pontos centrais da discussão, inclusive o posicionamento apresentado na tese. Ali é onde você vai firmar o seu posicionamento, tentando convencer o seu leitor. É a parte final dessa conclusão, certinho? Então, nas próximas aulas, pessoal, eu vou trazer exemplos, vou trazer mais estudos mais aprofundados sobre a introdução, sobre como fazer a conclusão, certinho? Como iniciar o seu texto, ok? Então, não vai ficar só nesses conceitozinhos básicos, não. Nas próximas aulas, a gente vai estudar introdução, como fazer uma introdução, certo? Então,
Para a atividade dessa semana, vocês vão apenas copiar esses slides, ok? Copiar esses conceitos da estrutura da dissertação e essas dicas que a gente dá lá no início da aula, ok? Copiem, façam uma foto e me enviem pelo aplicativo, certinho? Eu aguardo vocês, muito obrigada pela atenção, tenham um ótimo final de semana e um grande abraço da professora Letícia, terceiro ano. Bye, bye, muito obrigada!